Eu vou pegar aqui o Henrique Rossi Pozobon. Darlan com o Renato jogou de volante, ele comentou aqui. E o Grego Serete falou, o Grêmio tem 11 titulares e o banco lotado de jogadores medianos. Não temos jogador que a gente diga, vai entrar e vai mudar o jogo. Não Sim, tem, e faz tempo que não tem. Não Eu tem. acho que a última vez que a gente teve esse jogador foi com o PP, quando o PP era reserva. É. Que era o cara que saía do banco pra mudar jogo, assim. E O um Ferreira outro cara- ameaçou isso e não deu. E o outro cara que ameaçou isso foi o Léo Chu, que não teve continuidade e foi embora. Ah, Que não ele chega. entrava pra tivesse fazer feito o gol no correria, pra Grenal, entrar mais solto, tava né? aí até Até não chega a me encaixar o Léo Chu. Não, mas não deu tempo, cara. Não deu tempo. É que o Léo Esse Chu cara teve uma poderia temporada passar. jogando Série A. Não, Chu. Mas é que o Léo Chu jogou uma temporada na Série A e não deslanchou. Daí ele volta pro Grêmio, ganha poucas oportunidades e aí faz o gol no Grenal e é vendido, né? Mas aqui, gurizada, eu sei que talvez não seja um grande debate isso, mas assim, é quase uma retórica. Quais os times do Brasil que tem esse jogador? O Flamengo, Palmeiras e Atlético Flamengo com quem? Mineiro. Que jogador? Por exemplo, ontem Centroavante? o Flamengo jogou com o Everton Ribeiro, Gabigol e... Não, Pedro titular. Pedro titular. Não, o Gabigol e o Everton Ribeiro no banco. O Gabigol, Aí, o Gabigol voltou pro banco aí- e pediu pra ser centroavante novo. E aí, Então, no ele tá no caso, banco. nem no caso, é por uma ocasião. Isso. Por uma ocasião, aí tinha alguém no banco. Pela primeira Flamengo. vez desde 2019 que o quarteto Bruno Henrique, Everton Ribeiro, Gabigol e De Arrascaeta, nenhum dos quatro O Arrascaeta jogando. não estava jogando ontem também, estava no banco. É, se Começou vocês o jogo, me disserem, tá? se vocês Essa me é a disserem estatística. Palmeiras, beleza. Se vocês disserem Atlético Mineiro, beleza, pode ser. Além disso, Acabou. acabou. É isso aí. Não tem, Não, é não tem isso que eu tô dizendo. não tem um grande jogador pra mudar, entendeu? Aí nós estamos falando de safra, né? Aí é safra, Pode né? ser, Aí é mas a safra. Pode ser a Safra sai, condição né? do futebol brasileiro A também. safra sai. Não, cara, mas não é nem nesse sentido, porque se tu for procurar na base do Grêmio hoje, um jogador de 18 anos pra 19, vamos dizer assim, cara, não tem esse jogador de ponta, porque senão o Renato já tinha puxado pra jogar. Tem o Zinho. não. Eu Aliás, concordo tem o que a safra não é boa. Só que o Zinho, de novo, o Zinho, por tudo que tá acontecendo, se ele jogar bem os jogos que o Renato botar ele, cara, ele invariavelmente ele vai virar um titular se não chegar ninguém pra tirar essa vaga. Porque a gente sabe que o Renato gosta de jogar com um jogador dessa característica. Não vai ser o Bitelo que vai jogar ali, cara. Não. O Bitelo tem que ser mais pelo meio. E A gente outra? sabe que o Bitelo rende mais pelo meio. Cara, o Bitelo jogou de novo aberto e não rendeu tanto quanto poderia. Até porque a marcação do Dudu Mandai foi fenomenal em cima do Ok, Bitelo, cara, mas porque vamos ele falar- estava fora mas, de ô, posição. Matheus, convenhamos que o Bitelo tem qualidade pra sair de uma marcação, né, cara? Cara, na posição Mas- errada mas- não tem. mas não é característica. Ele pra jogar de lateral, Mário. Justamente, nós estamos falando a mesma coisa. Não, se o não tamo Bitelo, falando. não, São coisas tamo, diferentes. porque se o Bitelo tá jogando na posição dele e tem um cara que marca ele na posição dele, a chance do Bitelo se desvencilhar desse cara é muito maior. Na posição. Não, na posição Na errada. posição. Que é o que eu tô defendendo. Tá errada a posição do Bitelo. Eu não acho que o Bitelo tem que jogar ali. Pra mim, o Bitelo tem que jogar mais pelo meio. Pessoal, só pra comentar rapidinho, vamos pedir pra gente parar com algumas ilusões, assim, de campeonatos estaduais, tá? O Bruno Mezenga, tem uma galera, o centroavante do fora de Água atrás Santa. ainda. Cadê o Olha só, Pertinazzi? eu fui atrás, tá? Dos últimos 7 anos que eu fui abrindo a pesquisa, tá? Ele só foi bem em Campeonato Paulista. E que idade ele tem? 34 anos. Não, velho. Aí já acabou. Gente, Ele não é Pô, eu o lembro dele na base do Flamengo pois há muito tempo. Há muitos acabou, anos, já cara. acabou. 2000, ele é quase Não, da pra mesma base trazer ele, traz o Wellington Paulista, então. Não, o Fluminense trouxe o Lelê agora, que é um dos artilheiros do ano, né? Depois do Cano. E, cara, ele também tem 30 e poucos anos, sabe? Não é uma aposta, velho. Eu sei, mas teve o Galdino, o Grêmio A apostou e não mesma deu história certo. do A gente Rodrigo tá vendo que Rodrigues, não deu do certo. Juventude. Eu até nem acho que foi lateral, assim, né? Ele entrou pra chutar de fora da área. Acho que ele ficou ali, pega É e que tenta meu, tem uma chutar, hora da sabe? recomposição que ele vem pra lateral. Sim, é porque não Inexplicável. tinha outro pra Inexplicável. recompor, né? Eu acho que foi isso. Desculpa, até o Thomas Luciano no banco e ele não quis eu botar. concordo. meu, Não, é. eu Aí eu concordo acho erro do contigo. Renato. Mas o Renato Mas não quis o botar nenhum mas- Ronald. O Renato errou. O a Renato proposta demorou deu pra errado, mexer. né? Quis botar Mas gente o pra Ronald frente, aí eu treinou entendi. hoje no time... E informação, no Léo time Nascimento, B, vai. tá? O Ronald treinou hoje no time B como volante, ao Informação. lado de Darlan. O time Certo? B é os É o reservas ou é o reservas. terceiro? É o reserva. O terceiro time, que é o do Sub-20, Tá, mas ganhou o de Ronald reserva. jogou mais atrás ou mais avançado? Jogou atrás, primeiro volante. E o Darlan mais, Darlan mais mais pra à frente. frente. Darlan e o Ronald no time B, o time... Darlan e o Ronald Come- no time come- B, e aí o time sub-20 o 20 ganhou desse time. Ganhou. Puta merda. Ó, meu, Comentário ilustre. os guri na frente do Sub-20, os guri da frente do Sub-20, meu, acabaram com os guri. Acabaram com... Com os reservas. Muito rápido, muito drible, muita agilidade. A reunião que o Renato fez com eles, que a comissão técnica do profissional fez com o Sub-20, surtiu efeito. Ó, meu, eles tomaram uma ruim, meu. Mas, ô, meu, Tem um comentário mas ruim hoje, ó. independente disso, que tu traga a informação que é, pô, do caralho, meu, trazer uma informação dessa é meio que um alento pra nós aqui que queremos jogadores de destaque na base que venham pro grupo principal. Mas ainda assim, o grupo, de uma forma geral,
vai ficar fraco. É curto? Porque tu vai curtíssimo. pegar uma bomba dessa e largar no colo de guri. Vai Não, pegar? não, vai, não, cara, é isso que eu não defendo. vai, Não, cara. mas não é uma bomba, é um respaldo. Se tu der o respaldo pra eles, resolve. Quer ver, ó, só pra saber Tu quem são acha os... que o Renato ia botar o Ronald de sábado se o Grêmio tivesse ganhando de 2-0? Não vai, sabe Não, por quê? não, não, Porque né? o Renato vai na hierarquia, velho. É, não, exato. sempre isso. exato. Mas olha só, só pra vocês Pragmatismo saberem do Renato do sempre. treino de hoje, os atacantes que estavam hoje. Os atacantes, Gustavo, Lian, Tucho e os meias Leandro e Mila. Só para vocês terem uma ideia. Eu não sei quem é quem são os dois atacantes que acabaram com o treino. O ganho de a hora que terminou, que a gente saiu, estava 1-0 pro Sub-20. Os guri, assim, ó, era drible, passa no meio dos dois, cruzamento de 3 dedos. Eles acabaram com o jogo. Acabaram. O Renato só mandava, segue. E pra galera que teve muitas críticas ao Bitelo sábado, e eu acho um pouco pesado demais. Desculpa, e até vai lá. Rapidinho, tem mais um Adriel no elenco do Grêmio. Três É lateral agora. esquerdo. Terceiro? Meu Lateral Deus. esquerdo. Bom, o Fernandinho Cavaco ilustra aqui, ó, diz assim, ó, Opa. que o Bitelo rende muito mais pela esquerda, e, cara, que tá quebrando um galho quando vem de trás pela esquerda, e que na direita tá quebrando um galho, e que é o que o da peça tá falando, que tá jogando fora de posição. E a galera tem que entender que o cara fora de posição vai render menos, né? Acho que a gente tem que entender isso. E aí, por que botou o Bitelo? Mas Cara, porque olha não só. tem o PP, não tem o Carbagem, então ele tava improvisado ali. Tem um ponto aqui, tá? Fora de posição, beleza. Só que os jogos que o Grêmio deu mais show até agora, o Bitelo estava na direita, só que ele se movimentava absurdamente pelo campo. Os três se movimentavam. Por que né? que o Renato insiste em engessar os caras em campo? Cara, isso me incomoda. Pragmatismo. Não é pragmatismo, cara. Às vezes é teimosia. Estilo. Eu achei Às que o vezes Renato é teimosia. quis É uma abrir mescla. muito o Bitelo. Quando ele- É uma mescla. É que, Achei que o Renato Mas quis eu acho que outra abrir coisa- muito o Bitelo, que daí dificultou muito. Eu achei isso também. eu tenho Não, uma mas resposta ele não- para isso, mas não, pois vai é, vir eu um tô argumento, depois vai vir concordando um contra-argumento, contigo. vai ter outro contra-argumento, contra-argumento, e aí vai E ficar já é um 8h30, eu debate. tenho que passar a E pauta. eu tô É. concordando contigo nesse quesito. Exatamente. tô Eu concordando. tenho a resposta para isso. Vamos deixar pra amanhã, então. Eu quero retomar essa discussão, Amanhã, porque isso nós temos uma argumentação. amanhã Queria- acho que poderemos. Eu só queria deixar não, ver o só lado pra cheio do responder. Faz copo. agora, faz agora. Só senão pra amanhã eu vou responder perder. a tua... Vai agora, vai a tua- agora, vai agora, vai a tua agora. Vai, questão. Léo, vai, Léo. É jogo Vai. de posição, cara. Ele não queria que ele saísse dali. Jogo de posição não é isso, tá, Léo? Não? Não. Viu? Eu falei que havia um contra-argumento. Ele faz os treinamentos dele, ele tá lá no gramado, ele bota os quadrados, o jogador não sai daquele quadrado. Não pode sair daquele quadrado. Tá? É o jogo posicional. O que ele fez aquilo dali, o único jogador que podia se movimentar era, na troca de posição, era o Luiz Soares com o Vina. O Luiz Soares sai para os meias entrarem na área. Quando o Luiz Soares sai e o Bitelo leva a marcação. Por que o Bitelo? Porque o Bitelo é o que mais corre. E aí ele teria o Bitelo como como o rebote, no rebote. Quantas vezes o Bitelo entrou na área nesse jogo? Nenhuma. Eu vou me basear no que tu tá falando, tá? No que tu tá falando. E não que eu seja um mestre nisso, estou bem longe, o Matheus Lopes entende muito mais que eu sobre isso. Mas o Renato, apesar da característica dos últimos anos dele ser essa de tentar um jogo mais posicional, para esse ano ele não tava com essa ideia. Para esse ano tava uma ideia muito mais próxima de um jogo de funcional, um jogo de função do que posição. Tipo assim, porque ele deixava os dois volantes meio que fazendo uma base e aqueles 3 meias trocando de posição com Sim. os 2 atacantes, que nem sempre era 2, às vezes era 1. Era uma troca Sim. de posição constante, muito mais na função dos jogadores do que na posição. Frase, troca de posição. O jogo posicional, que se chama, tu tem posições, isso tu falou certo, tem esse quadrado aqui, tem esse quadrado aqui, tem esse quadrado aqui, tem várias posições do campo, só que cada jogador preenche uma posição. E quando ele sai, E troca. quando ele sai, outro tem que entrar ali. O problema é, se tu deixa um jogador fixo naquela posição, que foi o caso do Bitelo nesse jogo, que tu falou que no treinamento, aí o Renato está fazendo errado o jogo de posição. E aí é que tá o problema. Porque Aí é um quando problema ele... de técnico. Não, né? mas Não é de técnico, eu acho que é até de forçar e dizer assim, olha só, vou te dizer pra tu não sair dessa posição nesse Não, jogo. Mas é por isso que eu tô dizendo que é um problema de técnico, porque quem tá forçando isso, quem tá dizendo pra sim o que não, é o Então é o ele não Renato. pode dizer que é um mas- jogo posicional, correto? Tá, mas Não, deixa, até pode, mas ele tá fazendo errado. mas daí. deixa... Não, cara. Cada um... A tua leitura de dizer que tá fazendo errado e tu dizer que ele também tá agindo errado é a leitura de vocês. A dele, ele tem um argumento para isso em que apareceu no jogo. Muito claro. O quê? Ele deixar os jogadores fixados para os volantes serem jogar. Por que o Lucas Silva foi melhor? Quantas vezes vocês viram o Lucas Silva ser marcado durante o jogo? Não, acho que o Lucas Silva foi melhor em comparação com ele mesmo, mas não do jogo. Ele comandou o jogo do Grêmio, cara. E aí o Grêmio não conseguiu fazer. Não conseguiu fazer por quê?
porque tem uma outra equipe que marcou muito bem, que fez 2 linhas de 4, às vezes de 5, Sim, e 5, conseguiu 4. fechar o time na marcação, porque entendeu a leitura do Renato, que era ficar lá. Vocês fiquem lá, porque eles vão marcar vocês ali para ser no Mas contra-ataque. é isso que tá. É isso que a gente. Talvez não sei se é exatamente o que nós dois queremos falar, mas a minha ideia, pelo menos, tá? Quando se fala de jogo de posição e troca de posição e tudo mais, tá, tem esses conceitos sendo apresentados, tá? Só que eu tô tentando falar é que, mesmo dentro disso, se é a ideia do Renato, a execução do Renato tá errada. Uhum. Porque daí ele deve. Léo, Não, Léo, eu olha acho só, que sim, olha eu acho só. que sim, porque aí se É o jogador ficar que a fixo. ideia dele, meu. Não. Mas Tudo ele bem, não pode mas dizer que tudo isso é bem. jogo posicional, Léo. Isso não é... O que ele tá fazendo, isso que ele tá fazendo, o que tu tá dizendo, beleza, ele pode achar que é a ideia dele, não tem problema. Só que isso não é jogo posicional. É a mesma coisa tu dizer assim, olha só, tem um azul na tua camisa. Não, mas eu acho que é tal cor. Não, cara, olha só, tu pode até achar, mas o que tá aqui é isso aqui. Jogo posicional teórico, desenvolvido pelo Guardiola, não é o que o Renato tá fazendo. Não é. Ele pode até ter feito em jogos, e ele fez em jogos, a gente já comentou isso em vários jogos, inclusive sobre isso. O jogo contra o Campinense, o jogo contra o Novo Hamburgo, o jogo contra o Ferroviário, ele chegou a fazer isso também, só que ele fez em alguns jogos. Agora, nos últimos jogos, desde o Grenal, ele perdeu esse jogo posicional do Grêmio. É que o que eu tô defendendo é justamente isso. A parte da execução do técnico tá errado. Eu não tô nem falando da parte técnica dos jogadores. Mas, por exemplo, Para um tá? jogo posicional. Isso. Para um jogo Né? posicional. Não, é que também tem isso, né? O que é errado, o que é certo. No futebol não tem errado, não tem certo, né? Tem o que funciona, né? Mas quando ele tá jogando com o Bitelo preso no lado direito, e o Bitelo vai pra lá, vai pra cá, tenta se desvencilhar, e tem um marcando ele, e só ele, às vezes tem 2, 3 fazendo cobertura, tu vê que acontece 1, 2 vezes a bola chega no Bitelo e não dá resultado, o que tu pensou não tá funcionando. Então o que tu pensou, tu precisa pensar diferente. É isso que eu tô defendendo, entendeu? Pode ser uma ideia do Renato e beleza, mas, ele ô, pode meu. treinar bem durante a semana, só que não funcionou. E aí é isso que eu tô defendendo. O Renato deveria ter pensado diferente, mas para eu- executar mas diferente. mas Em que eu não momento- vejo mas em que não funcionou. Eu não Mas vejo em que que funcionou. momento... Eu tô tentando ser não ficar em cima do muro. Mural de Porque eu tô concordando com tudo que vocês estão falando. E Concordino. Eu tô tentando tomar uma decisão pra poder explanar uma opinião. Porque assim, cara, eu vejo que vocês estão defendendo o que não deu certo no pensamento do Renato, que ele deveria ter mudado. E lógico que deu Mas, certo. meu, Lógico que deu certo. Agora é o seguinte, se a gente não perdesse os gols que perdeu, caía por terra. É o que eu tô dizendo, deu Caía por certo. terra. É isso, Porque foi, a gente tá é isso que ele a falou na nossa análise, entrevista. olha só, minha É opinião. isso que ele falou na entrevista. Minha opinião. A nossa análise tá em cima de jogadores XYZ. Uhum. A gente tem que, na minha opinião, a gente tem que ver um todo. É macro. Cara, o Luiz Soares perdeu 3 gols na partida. O Vina perdeu 2. O goleiro pegou 2 bolas só do Luiz Soares, velho. Quer dizer que se o Grêmio faz 3-0 no primeiro tempo ou 3-1 no primeiro tempo, deu certo o que o Renato imaginou, Babiton, cara. sim. Mas é o que eu bato. Sim. Mas Tá, é o que mas eu é bato. que esse si aí ele tá Mas- falando de finalização mas é e não que- do mas é jogo que a que foi tratado. É isso aí, É, é a mas eu finalização. vou dizer É a pra vocês, reclamação do Renato O na que eu acho que a coletiva. gente pode discutir aqui veementemente, cara, é que me desculpa o Renato, me desculpa os jogadores do Grêmio, mas então tem que pegar umas 2, 3 horas de treinamento diário e ficar 2 horas pegando a bola e chutando em gol, velho, pra botar o pé na forma. Não, o Porque que se eu- o restante tá dando certo naquilo que o Renato acredita, a finalização não tá. Porque o Grêmio cria 13 chances de gol, faz 1 ou 2 gols. É. Peraí, velho. E deu Mas certo. o que eu tratou. até concordo com o Mário, que a gente concorda desde o jogo contra o Ipiranga. É de que, por exemplo, no primeiro tempo contra o Ipiranga, cara, o Grêmio empilhou chances também. Então, agora eu não tô defendendo o esquema do Renato nesse jogo posicional, não. Só tô dizendo que o que o Renato pensou pro jogo deu certo até ali. Sabe, o Grêmio criou inúmeras chances claras de gols. Tudo deu certo. E agora Não sei o não, certo, foi eu os não gols concordo com tudo. Eu não concordo Tudo com a gente tudo. já ganha o jogo. Né? Mas o que eu tô Tudo a dizendo é o gente já ganhou seguinte, no jogo contra o então bota o Suárez Caxias, no banco. no jogo contra o Caxias, eu acho que o Grêmio fez uma boa partida. Caramba. E acho que o Grêmio criou bastante coisa. Acho que o Grêmio criou. Se o esquema do Renato foi posicional ou não, foi com 2 ou 3 volantes ou 2 atacantes, eu não sei. Agora, cara, o que ele queria que o time criasse chances de gol, o time criou. Daí caiu na culpa do atacante, que não acertou o gol e tal, mas eu acho que até ali o Renato não tem tanta culpa. O que eu culpo o Renato no jogo de sábado é a demora para mexer, sabendo que o Lucas Silva estava sobrando, estava dando passe pro lado e passe pro lado, não tinha passe vertical, e daí, cara, vamos tirar o Lucas Silva, deixar o Vijaçante, que é um motorzinho, bota o Zinho, vamos para cima. Ele foi botar o Zinho Com aos 30. 35, 35. e aí, tipo assim, deixou o Lucas Silva, que era o canimbador de bola pro lado. Sim. Isso eu acho que o Renato errou. Isso eu acho que o Renato errou. Mexeu muito mal de novo. Mexeu mal De e novo, mexeu tarde. Nos 2 jogos do Ipiranga ele mexeu errado. E mexeu Porra, tanto tarde. que ele Vem mais queimou o Thiago jogos. Santos, Vem né, meu? mais jogos. Tem Não, outros eu tô jogos que pegando ele mexe Eu tô errado, pegando tá? esses últimos 3 jogos. Não, os e mais mexeu recentes. tarde, que eu acho que é o pior.
Mexeu tarde. Ele foi, o Renato foi um cara que ele não é. Geralmente o Renato vai pra cima. E o Renato respeitou até demais o Caxias com um homem a menos. Que não é feitio do Renato. Isso eu acho que o Renato errou. Agora, o que ele planejou pro jogo, cara, pra equipe dele criar chance de gol e fazer gol, a equipe criou inúmeras. Errou. E isso eu acho que vai ter que treinar. Quem sou eu pra dizer pro Luiz Soares treinar? Né? Óbvio que eu não sou ninguém. Tu não é ninguém! Agora, talvez, que nem eu disse no começo, vão anular o Luiz Soares, o Vina treinar um pouco mais de finalização, o Bitelo, esses caras, né? Mas eu acho que isso tem que treinar. Agora o time tá criando, cara. Só é importante que, tipo assim, ó, a gente tava discutindo essas coisas aqui, a crítica não é nem que o Grêmio foi um mau jogo, Sim, porque não exato. fez um mau jogo, o Grêmio fez um bom jogo. E aí vai ao encontro disso que tá sendo colocado, de criar muitas chances E o e tal, mérito do porque Caxias. fez um bom jogo. Aí isso precisa ficar registrado. A minha crítica foi ao Renato, que lá no começo eu falei, mexeu mal porque demorou e que poderia ter feito outras coisas pro Grêmio, quem sabe criar ainda mais e ter ainda mais chance Exato. de ganhar o jogo. E dentro disso, aí foi algumas questões que ele poderia ter mudado o posicionamento, algumas funções até, ou mesmo peças para o Grêmio poder fazer mais e melhores jogos, jogadas e ter chance.